Salve amigos do canal Detetives Vascaínos, muito boa noite a todos, ótimo sábado, está entrando no ar mais um boletim de notícias sobre o Vascão nesse 17 de agosto de 2024, o dia em que o Brasil se despede de um dos maiores comunicadores da televisão brasileira, Silvio Santos. A família, os amigos, nossos sinceros sentimentos, o Silvio é e sempre será uma lenda da comunicação brasileira e que marcou gerações. Quem não se lembra daquela homenagem do Vasco ao SBT do Silvio na conquista da Copa João Avelange, né? Dando aquela indireta para a Rede Globo, ao qual televisionava o jogo para o Brasil todo. Pois é, mas a vida é assim. E agora é manter esse legado eternizado, vamos que vamos, então falar de Vasco. E hoje não poderia ser diferente. Vamos destacar o duelo deste domingo contra o Criciúma. Infelizmente, Verratti desfalcará mesmo o Vasco, mas o Rafael Paiva trabalhou bem a equipe sem o argentino e eu vou te contar todos esses detalhes. E também tem detalhes cruciais do nosso adversário. Direto de Criciúma, o repórter que cobre o Tigre vai nos posicionar de como eles chegam para esse duelo. E posso te adiantar que ambos os times têm mudanças importantes, viu? Então, fique atento, se liga até o final desse vídeo, mas sem esquecer de antes dar aquela fortalecida com o seu like, compartilhando o vídeo do amigo e fazendo ou mantendo a sua inscrição no canal. Vamos que vamos então, falando de Vasco, porque amanhã, às 16 horas, Criciúma e Vasco duelam pela 23ª rodada do Brasileirão e num jogo que promete muitas emoções. Seria aí uma revanche? Pois é, porque foi a partir daquela goleada aqui no Rio, imposta pelo Criciúma, que as mudanças começaram a acontecer no Vasco, principalmente dentro de campo. A própria demissão polêmica do Ramon Dias e sua equipe aconteceu naquela ocasião. E de lá para cá o Vasco viveu com altos e baixos e agora com o Rafael Paiva conseguiu estabilizar um pouquinho, voltar ao equilíbrio. Uma vitória do Vasco fará o time pegar um elevador importante na competição. Hoje, com 27 pontos, pode chegar aos 30 e ficar ali entre os 8 primeiros. Já o Criciúma tem 24. Uma vitória atingiria aí a mesma pontuação do Vasco, mas com um jogo a menos. Por isso, por lá o duelo é tratado como confronto direto. Vamos falar do Vasco. Em relação ao time do Rafael Paiva, infelizmente foi confirmada a baixa significativa do Verratti. O argentino não se recuperou totalmente, não conseguiu ir a campo hoje e houve aí um entendimento entre a comissão técnica e o departamento médico de que não era hora de forçar a barra. Já era esperado, né, meus amigos? A gente já vinha dizendo aqui, o cara tinha que treinar. Não treinou, o Vasco não ia arriscar. Até porque o Vasco não terá jogo no meio da semana. Então ele vai ter mais tempo pro jogador se recuperar. Até porque depois o Vasco vai encarar o Atlético Paranaense e ainda vai ter a Copa do Brasil pela frente. Então uma competição super importante, inclusive que o Vasco vem priorizando aí. Então o Rafael quer o jogador por inteiro nessas duas competições, porque entende a sua importância para o elenco. Importância não só dentro de campo, mas também decisivo fora, com o seu espírito de liderança, né? O Rafael, ele está confiante mesmo assim de que o Vasco vai fazer uma boa apresentação amanhã. Preparou o seu time para isso. E como eu falei ontem, quer o seu time priorizando o controle de jogo, não dar espaço ao adversário e ficar atento às bolas aéreas. Uma novidade do time será o João Victor. Mesmo o Maicon tendo se recuperado, ele foi o que treinou mais essa semana e tem tudo aí para formar a dupla com o Léo Pelé. Na lateral esquerda, o Lucas Piton, a princípio, tem grandes chances de voltar ao seu posto. A preocupação é se o jogador vai aguentar o tempo inteiro, né? E por isso o Leandrinho, que foi convocado para a seleção da base essa semana, está de sobreaviso. A meiuca deve ser formada pelo Hugo Moura e o Matheus Carvalho e o Paê ali como elemento centralizador e criativo. Maior dúvida, lá na frente, né? Os garotos GB e Ryan disputam a vaga do Verratti. Com o GB, o time não perde tantas características que vinha tendo com o seu artilheiro. Já com o Ryan, seria uma aposta na velocidade e para contra-atacar. Veremos aí, então, qual coelho da cartola que o Paiva vai tirar. Eu não descarto também, de repente, a colocação de mais uma peça ali no meio campo para dar uma sustentação defensiva. Do Rafael Paiva, meus amigos, a gente pode esperar tudo. Mas um provável Vasco que está se desenhando, né? O Léo Jardim, o Paulo Henrique, o João Victor, o Léo e o Lucas Piton, o Hugo Moura, o Matheus Carvalho, o Paê, lá na frente, David, Adson, GB, o Ryan. E você?
Iria de GB, iria de Ryan ou alguma outra peça mais defensiva? Então, dê a sua opinião e comente aí embaixo do vídeo. Bom, agora chegou a vez de falar do Criciúma. O Criciúma que também tem ausências, mas nas últimas horas alguns jogadores que eram dúvidas vão para o jogo. Por lá a vitória é tratada como inegociável. Mas quem vai trazer detalhes do Criciúma é o repórter Marco Búrigo, da rádio Cidade em Dia. Marco, conte tudo pra gente, meu amigo. Fala, rapaziada aí do Rio de Janeiro, chegando com a informação do Criciúma, que fez o último treino antes de pegar o Vasco nesse domingo a partida, a última atividade na manhã desse sábado aqui em Criciúma. O treinamento aconteceu no CT Antenor Angeloni, um treino com portões fechados por aqui. O Tencati, técnico da equipe, ele não vai contar com o volante Barreto, que está lesionado. Ele também está com uma condição de ausência do Marcelo Hermes, que com isso abre espaço para uma nova formação no setor de meio campo. Sem o Hermes, ele também poderia ficar sem o Miguel Trauco, o que perderia 2 laterais esquerdos e a chance de fazer a famosa dobra pela esquerda. Mas o Criciúma conquistou o efeito suspensivo e pelo menos a situação do Trauco foi revertida. O Trauco havia sido punido com 2 jogos de suspensão na manhã de sexta-feira por aquela expulsão contra o Cuiabá na primeira parte do campeonato. O Criciúma reverteu isso, conquistou o efeito suspensivo e o atleta vai jogar até que um novo julgamento seja realizado. Criciúma então tem a provável formação contra o Vasco, tendo Gustavo no gol, Claudinho pela direita, Rodrigo, Wilker Angel, zagueiro venezuelano, e Miguel Trauco, peruano, ex-Flamengo, na esquerda. No meio-campo, sem o Barreto, Meritão faz a primeira função, o Newton, ex-Botafogo, e ainda o Marquinhos Gabriel e o Felipe Matheus, que está de volta depois de cumprir suspensão. No ataque, Alano e Bolassi. O Alano, na atividade dessa sexta-feira, ele sentiu o tornozelo e pode ser que não atue. E aí o Arthur Kaique joga na vaga do Alano. Se o Alano não jogar, então o Arthur Kaique, mas o Bolassi, esse está garantido no ataque tricolor. O Criciúma por aqui respeita muito o Vasco. É um jogo de fundamental importância, são 3 jogos que o Criciúma vai fazer em casa na sequência. Primeiro o Vasco, semana que vem o Grêmio, na outra quarta o Bragantino. 3 jogos para o Criciúma, que está ali pertinho da zona do descenso. Criciúma contratou 4 nessa última semana. Pedro Rocha, atacante também Eric Popó, esse é centroavante. Pedro Rocha todo mundo conhece, atua pelo lado esquerdo, aberto, e também o atacante Serginho aí do Vasco, que vocês conhecem muito bem. E contratou também o lateral direito Dudu. Desses 4 novos, 2 já devem estar no banco. O lateral direito Dudu, que pertence ao Fortaleza, e também o centroavante Eric Popó, que estava por último no Juventude. Tá certo, pessoal? São as notícias do Criciúma por aqui. De Criciúma, com as informações do Tigre, repórter Marco Búrigo. Valeu demais, meu irmão. E é isso aí, meus amigos. A sorte está lançada e agora é todo mundo na telinha amanhã torcendo para o Vascão conseguir mais um triunfo e começar a pensar grande, em coisas maiores. Chega de fantasma de rebaixamento assombrando. Encerro por aqui e amanhã a gente está de volta para analisar o resultado. Um ótimo sábado. Bom início de domingo. Fiquem com Deus.